Não vão embora, tem sorteio, hein? Boa tarde a todos. Quando nós observamos a perspectiva afro-indígena, nós gostamos de entender a existência de uma forma um pouco mais poética na perspectiva da luz, do som e do movimento. A luz é o nosso sentido de vida, é a nossa perspectiva de sagrado, a luz que brilha em nós, que brilha em tudo que há. O som é a nossa expressividade, aquilo que nós somos enquanto indivíduo, o quanto que a gente diz eu te amo, o quanto o nosso coração pulsa na voz que emana de nós. E o movimento são as nossas ações, ou como a gente diz na perspectiva indígena, a nossa dança para com a vida. Quando eu comecei a atender na capelania do ABC, uma das coisas que eu posso claramente dividir com vocês é: se preparem. O que vocês verão dentro dos hospitais não está lá no cotidiano do nosso dia a dia, não está nas igrejas, não está nos templos, só está lá. A noção diferente daquele que perdeu a sua luz, daquele que perdeu o seu som, daquele que perdeu a sua dança. E eu ficava falando, nossos deuses, tem muitos nomes, né? Olorum, Tupã, Deus. E eu ficava, Deus, o que eu falo para as pessoas? Né? O Paulo até há pouco falava sobre escuta. Para aquele que perdeu a luz, o som e o movimento. E se tem uma coisa que pode não curar as doenças, mas que é auxílio para qualquer pessoa, é nós podermos lembrá-los quem eles são. É nós nos revestirmos dessa possibilidade de sagrado dentro de nós, que cada um tem, como muito bem exposto desde já, e a partir de um elemento que talvez seja o mais curativo, porque para o preto, para o indígena, a vida se faz com presença. Existem tradições que inclusive entendem que o futuro não existe, é um tempo que não existe, porque o último tempo possível é o agora. E na cama do hospital, qual é o outro tempo que você tem? Geralmente, no momento que talvez você possa experimentar a mais profunda essência daquilo que a gente pode compreender como solidão. Portanto, nesse sentido, a capelania, o mensageiro, ele se apresenta como aquele elemento divino que traz duas funções muito significativas para quem ultrapassa pelo sofrimento: a presença e a sua oportunidade, do seu jeitinho humano de ser, poder dizer para o outro a lembrança de quem ele é. E quando ele consegue tomar contato com essa lembrança, ele poder se fortalecer, se esperançar, ele poder lembrar daqueles seus ancestrais, daqueles que ele possa dizer que ama, daqueles que ele possa pedir perdão, ou para que simplesmente, como o caso que eu vou dividir com vocês hoje, que sem sobra de dúvida foi o mais impactante nesse ano e meio que eu estou na capelania, foi de uma criança que lá no HC Criança tem um espaço paliativo. Como ser humano, eu falo para vocês que é uma experiência complicada, até com mais de 20 anos aí de experiência na espiritualidade, muito complicada, né? Você vai poder olhar para um ambiente de crianças que eventualmente não vão sair dali. E aquela criança chega para mim, já se despedindo da vida, e diz: tio, eu queria que você cantasse, porque eu vou embora amanhã. Uma criança, 7 anos de idade. Eu vou embora amanhã. E eu queria ir embora ouvindo o eco do som de Xangô, para chegar do outro lado e reencontrar os meus ancestrais.
Deixa eu lembrar, porque aqui os tios só falam de remédio. Deixa eu lembrar desse canto. Os pais, estávamos cuidando dessa criança e falaram, coisa de preto e índio é dançar, cantar, se alegrar, a gente ama fazer essas coisas. E quando a gente começa a cantar para Xangô, em volta daquela criança, havia uma festa. Tinha enfermeiro batendo palma, os médicos sorrindo. Aquela criança abre os olhos, depois de se concentrar, e diz, pronto, os meus ancestrais já vieram me buscar. Eu fico umas 2 horas dentro do hospital, quase que eu precisei de atendimento, de tanto chorar. E 20 minutos depois que eu chego em casa, eu recebo a ligação da pessoa que me indicou esse paciente, dizendo que ela vinha indo embora. Nessa noção tão pífia de que nós temos, que a vida é um sopro, que a vida é efêmera, vocês estão assumindo, nós todos, estamos assumindo, afirmando ou reafirmando um compromisso perante a sacralidade da existência, de poder oferecer para o outro um pouquinho do seu tempo, uma moeda de valor inestimável, que pode trazer para aquele indivíduo luz, som e movimento. Aquele que vai se lembrar de Deus, aquele que poderá lembrar de quantas vezes disse e ouviu, eu te amo. E quem sabe, nem que seja com a sua cruz, com o seu passe, ou simplesmente com o seu tchau, poder lembrar que a vida também é uma dança. Se prepare. Ao ter contato com o outro, esse trabalho não é sobre eles, é sobre nós. Muito mais sobre nós do que eles. Eles vão ficar com um sorriso, uma lágrima, uma lembrança da sua presença. Mas você, a partir desse instante, assume um compromisso com a eternidade do grande Criador do mundo, de poder ter sido um agente transformador da natureza, aquela raiz de uma árvore que se perdeu, mas ao tomar contato novamente com a terra, se lembra que pode estar vivo para sempre. Espero que vocês aproveitem com todo o seu coração esse momento, com todo o seu coração, a cada minuto que vocês passarem pelos corredores, que vocês ouvirem as histórias, que vocês ouvirem os silêncios das pessoas, que dentro do coração de vocês, a Cacau Erage Cupé, um pajé tupi-guarani, ele diz assim, tupi, tu é som, tupi é aquele que dignifica. Então que eu peço para que todos vocês sejam tupis, um som que dignifica na sua presença e no seu amor a esperança do outro em se sentir, ainda que por algum instante antes de ir embora, um pouco mais de vida. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Queria chamar ainda para fazer o seu depoimento Manaína Giacomini.